Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 11 da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e o tema do episódio de hoje é Carnaval, sexo, álcool e drogas. E o seu filho? Como orientar? Então, vou me apresentar brevemente para quem não me conhece. Eu sou mãe de 3, eu sou uma mãe que conseguiu educar os 3 filhos mesmo sendo uma pessoa comum. A educação que eu dei para eles deu muito certo e eu identifiquei que eu tenho essa missão de vida, esse propósito que é passar toda a nossa experiência, tudo que deu certo, tudo que não deu certo, para abreviar o caminho de mães e pais a se aproximarem dos seus filhos, a se conectarem com seus filhos. E como que eu sei que deu certo essa educação que eu dei para eles? Hoje os meus filhos são adultos. A Thaís tem 23 anos, o Bruno tem 21 e a Laurinha tem 18 anos. E são pessoas especiais. São pessoas que são gentis, são pessoas alegres, são pessoas normais, que têm todos os problemas que uma pessoa normal tem. E a gente tá junto aí nessa jornada para ajudar as pessoas. Então eu fiz esse canal aqui para reunir todas essas dicas e sacadas. E hoje nós vamos falar sobre o carnaval. Todas as situações, ou a maioria das situações, ou algumas situações que seria interessante o seu filho saber, você conversar com o seu filho e não privar seu filho de um passeio de carnaval, uma festa de carnaval, uma viagem, enfim. Eu anotei aqui algumas coisas, alguns tópicos pra gente ser bem direto, para economizar o tempo, e alguns tópicos interessantes e importantes que eu vivenciei, que eu passei por isso com os meus filhos. E agora eles já são grandes, embora a Laurinha, minha filha caçula, esteja passando, acredito que o segundo carnaval, assim, mais sozinha, com as amigas, com os amigos. Então é uma situação que tá bem no momento que eu tô vivendo, né? Porque muitas coisas eu falo de crianças pequenas, 5, 6, 7 anos que eu já vivi, e agora isso eu tô vivendo muito no momento, assim, sabe? E eu anotei aqui algumas coisas sobre isso. Por exemplo, esse assunto tira o sono dos pais e das mães, né? Que é o carnaval. Então eu penso assim, como eu vou deixar, a gente pode pensar, como eu vou deixar meu filho sair sozinho, né? Hoje em dia, num mundo com tanta violência. Então, hoje, o meu objetivo é acalmar o seu coração de mãe, de pai, não no sentido de dizer que nada vai acontecer com seu filho, não é isso. Eu quero acalmar o seu coração de mãe, de pai, dizendo que existe maneiras da gente ensinar os nossos filhos a se protegerem dos perigos aí fora, né? E essas maneiras é conversar, é esclarecer, é falar para eles muita coisa que a gente já viveu, é pesquisar algumas coisas que a gente não viveu e a gente quer abrir os olhos dos filhos. Às vezes os filhos sabem mais do que a gente, às vezes os filhos têm conhecimento de situações em momentos que tem perigo e coisa que a gente não viveu. Então, e é importante conversar, bater um papo sobre isso com eles, né? Então, eu anotei aqui, por exemplo, assim, que o mais importante disso tudo é você ressignificar essa questão. Por que eu digo que vale a pena deixar um filho sair para pular carnaval? Tem muitas questões, né? Eu acho que a gente precisa pensar que nosso filho é jovem, nosso filho ou nossa filha é jovem, e é uma fase linda da vida. Eu já pulei muito carnaval. No momento, nos últimos anos, não tô
pulando assim, mas eu quero voltar a pular porque eu acho muito divertido. E acredito que tem muitos pais e mães que nem se imaginam pulando. E tem muitos pais e mães que pulam também, de repente vão para uma outra festa, outra coisa, e os filhos vão com os amigos para um outro lugar. Então, quando o filho pede, mãe, deixa eu ir viajar, deixa eu ir pular carnaval, deixa eu ir pra praia com os amigos, deixa eu viajar e tal, tem muitas coisas que a gente tem que fazer antes de deixar. Eu anotei aqui. Primeira coisa, orientar. A gente tem que orientar. Pensar positivo, vai dar tudo certo. Preparar o filho para tudo que possa dar errado. Isso não é ser pessimista. Isso é ser realista. Então eu penso assim, ele é jovem, que coisa linda é a juventude. A gente não pode privar os nossos filhos de ter amigos, de sair, de fazer festa, mas tudo tem limite. Então, o mais legal de tudo isso é a gente mostrar para os filhos que é importante ter limite em tudo na vida, desde adolescente. Então, por exemplo, por que eu falo que é importante falar para os nossos filhos, enumerar algumas coisas que podem dar errado? Eu lembro daqueles atletas. Tem um atleta que fez história, o nadador, ele é o campeão olímpico, o Michael Phelps, lembram dele? Ele conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2012, nos Jogos de Londres. E me marcou muito uma situação, numa entrevista que ele deu, que ele diz que ele tem um preparo mental quando ele vai, antes de fazer as provas, que ele visualiza vários cenários. E ele visualiza os cenários positivos e os cenários negativos. E ele bola planos de ação para cada cenário. Então, por exemplo, assim, até numa das situações, numa das vezes que ele ganhou medalha de ouro, entrou água no óculos dele. Então, assim, ele já estava preparado para aquilo, porque ele já tinha pensado o que de pior pode acontecer quando eu entrar nessa piscina para fazer essa prova. Então, uma das coisas era entrar água no óculos ou embaçar o óculos e como ele iria resolver. Então ele fala vários detalhes, se procurar no YouTube tem várias reportagens a respeito disso, é bem interessante. Então o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, o filho, o adolescente, vai pra festa, o que pode dar de errado? Eu anotei aqui algumas coisas assim, coisas que podem dar errado. Tem um exemplo que eu quero citar pra vocês, que é o seguinte, nada a ver com carnaval, nada a ver com criança, mas o meu obstetra, meu médico, que eu amo de paixão, faz muito tempo que eu não o vejo, que é o Dr. Gino Denim. Ele era um médico das minhas 3 gravidezes. Ele foi o mesmo médico, o mesmo obstetra, e ele era muito sério no sentido de realista. Então, ele me explicava o que poderia dar de errado. Então, se uma época, na gravidez da Thaís, eu estava com 7 meses de gravidez e fizemos uma viagem para Maceió. E nessa viagem, coincidentemente, ele recentemente tinha viajado com a esposa dele e ele disse, vai ter passeio de jangada, vai ter passeio disso, passeio daquilo. Então ele sabia exatamente o que provavelmente eu iria fazer nessa viagem. E ele me conhece, sabe que eu não sou uma pessoa tranquilinha, né? Que eu gosto de fazer coisas, gosto de fazer esporte, tudo. E eu com uma barriga de 7 meses. E ele disse, se tu fizer isso, pode acontecer isso, se tu fizer aquilo, pode acontecer isso. Então, assim, eu lembro que na época, ele falava, por exemplo, assim, dos riscos de uma grávida estar inchada. E uma das vezes eu cheguei no
no consultório, 7 da manhã, a consulta era muito cedo, porque durante o dia ele estava com a agenda muito lotada. Eu cheguei cedo da manhã lá e eu já estava muito inchada, com os pés inchados, assim. E ele disse, tu não vai trabalhar mais hoje, tu não vai mais trabalhar, tu vai voltar pro teu trabalho e vai dizer que tu vai entrar de licença maternidade, ou vai pedir um atestado, alguma coisa vai acontecer. E eu, meu Deus, isso é impossível, faltava um mês ainda para eu entrar de licença. Bom, ele me convenceu, porque os perigos são pré-eclâmpsia, trombose, pressão alta, e isso tudo é muito arriscado para o bebê e para a mãe do bebê. Então, assim, eu gostava muito de ter ele como meu obstetra, porque ele era um cara realista. Então, eu penso assim, agora voltando, né, para mães, pais, filhos, carnaval, a gente, sendo realista, a gente não vai deixar o nosso filho assustado e dizer, olha, pode acontecer de assaltarem, de roubarem o teu celular. Se roubarem o teu celular, tu não tem o número nem da mãe de cor, não tem, enfim, e todas as situações que podem acontecer, é interessante comentar e fazer um plano de ação para caso aconteça, como reagir, como reagir da melhor maneira para resolver, né? E para deixar o filho já sabendo como agir, enfim. E essa questão, assim, de conversar bastante sobre o que pode acontecer de errado, de certo, enfim, eu sempre gostei de conversar muito com os meus filhos e deu um resultado muito positivo. Agora eles grandes, né? Dá trabalho, mas é a melhor maneira da gente conseguir educá-los e da gente conseguir passar para eles o conhecimento que a gente já teve, a nossa experiência, a nossa vivência. E essa experiência é valiosa porque eles podem deixar de cometer alguns erros que nós já cometemos. Então, por isso que eu sempre valorizo muito a conversa. Por exemplo, outro exemplo que eu gosto assim, de conversar bastante, eu tenho 2 personal trainers, que eu posso dizer que ainda tenho, porque um deles é o Alexandre Nochang, de Porto Alegre. Eu não tô fazendo com ele agora por uma questão de logística. Passei tudo que eu fazia de Porto Alegre, meu trabalho, tudo agora, eu tô em Esteio, onde eu moro. Então, aqui em Esteio tem o Ricardo Fernandes. E o que me encanta no profissionalismo dos dois, que é muito parecido, eles são inteligentíssimos e eles explicam cada coisa que eu tô fazendo, cada músculo que está sendo trabalhado, cada situação, eles explicam qual é a dor que vai ter, os benefícios, tudo, enfim. Então isso é uma coisa que está em mim também. E eu projetei na educação dos meus filhos. Até quando eu levava meu carro para arrumar na oficina, uma coisa assim, eu pedia muita explicação pro mecânico, pro dono da oficina, na hora no balcão, quando eu ia pagar. Então, eles já tinham o hábito e deixavam as peças do carro, as peças antigas do carro, eles deixavam separado para me mostrar. Olha, Kátia, essa peça que a gente tirou é a velha, tu quer levar? Não, não preciso levar, mas eu gosto de ver, eu gosto de saber o que essa peça faz no carro, enfim, todas essas questões. Outra situação que aconteceu na minha vida, na nossa vida, a minha e das minhas filhas, especificamente das minhas 2 filhas, por exemplo, uma festa que eu ia sempre, eu fui todo ano tem a mesma festa, que aqui no Rio Grande do Sul se chama Planeta Atlântida. Eu fui numas 20 edições, então assim, eu fui antes deles nascerem e depois que eles nasceram, eles eram pequenininhos também, eu deixava com vovó e ia. E eles acabaram vendo e gostando, enfim, tem rock, tem de tudo, é uma festa de 2 dias, sábado e domingo, sempre acontece em fevereiro, no litoral norte aqui do Rio Grande do Sul, e tem muita gente, tem milhares de pessoas, assim, eu não sei quantas mil pessoas, mas muita gente mesmo. Eu acho que 100 mil, 200 mil pessoas, é muito grande o espaço e tem vários ambientes, tem vários palcos, tem vários ritmos de música, tem distrações lá dentro, é impressionante, é muito grande e bem organizado o evento. É como se fosse um Rock in Rio,
aqui do Rio Grande do Sul, sabe? E a primeira vez que a Thaís foi, eu levei ela. Mesmo eu já tendo ido várias vezes, eu poderia dizer pra ela, ó, vai acontecer, pode ser que aconteça tal e tal coisa, pode ser que tu se depare com essa situação e tal e tal e tal. Mas o que eu fiz? Eu levei ela, eu fui junto com ela. Na primeira vez que ela foi sozinha e na segunda vez que ela foi sozinha. E com a Laurinha também, eu fui junto. Depois elas foram sozinhas. Então, enfim, teve situações que aconteceram que eu já tinha falado, olha, infelizmente, tem homens, tem rapazes que chegam e importunam a gente. Tem homens que chegam e querem beijar direto, sem dar oi, sem nada, é uma invasão total. E realmente essas coisas aconteceram. E comigo na frente da Thaís, na frente da minha filha. E eu resolvi, eu conversei, expliquei e falei, olha, tu jamais tem que deixar que isso aconteça. Chama um policial, chama um guarda. São situações que quando os nossos filhos, nossas filhas estão na rua, podem acontecer. E é importante que elas saibam que isso pode acontecer. É importante elas não ficarem tão distraídas. É importante que elas... Tudo bem, elas estão numa festa para dançar, para se divertir, mas também não pode ficar tão distraída, né? Então, eu anotei essas coisas aqui para falar que de maneira nenhuma elas devem aceitar que uma pessoa importune, elas peguem no cabelo, encostem, cheguem muito menos para dar um beijo ou coisa assim, entende? Então, assim, que o limite da outra pessoa não invadir também o limite delas, né? O limite deles, dos filhos em geral, de um ser humano em geral, né? E aí, eu acho que uma coisa importante de conversar sobre carnaval e filhos também é o tipo de lugar. É qual lugar que o filho vai, que o filho quer ir, que o filho tá pedindo pra ir. Por exemplo, tem carnaval de salão, tem carnaval de clube, né? Carnaval de rua, tem carnaval de família em casa, tem carnaval de amigos em casa, enfim. Cada lugar tem uma característica. Um carnaval de salão, de clube, normalmente tem um valor que é cobrado, é mais caro, é mais selecionado. Um carnaval de rua são normalmente os carnavais que tem mais perigo, né? Que tem muita gente misturada. Enfim, então isso já vai identificando as sensações que o filho vai querer passar. Então, por exemplo, se é um filho, né, que prefere de não sentir esses perigos, é importante que a gente oriente, olha, então, no caso, se tu não tá preparado, se não quer passar por isso, correr o risco de passar por algumas situações desagradáveis, como uma importunação, um assédio, alguma coisa assim, normalmente, num clube fechado, a probabilidade é menor, mas não é nula, né? Então, tem essas situações que já é uma coisa legal para conversar com os filhos. A outra é assim, o que é certo e o que é errado, né? É importante eles saberem, os filhos e as filhas, que importunação sexual é crime hoje em dia. Mexer no cabelo de uma mulher, de um homem, de uma pessoa, importunação sexual é crime e dá cadeia. Então, assim, é importante os filhos saberem que existe possibilidade de fazer uma festa, de brincar, de ir no carnaval, sem invadir o espaço, a integridade física da outra pessoa. E existe a possibilidade de um filho nosso pular um carnaval e não ser invadido, e defender isso com unhas e dentes, né? Eu falo isso, não permita jamais que alguém importune, né? Que te importune, enfim, eu sou muito firme em relação a isso, né? Para eles não permitirem, né? Que roube o beijo, que meta a mão, que passe a mão, que mexa no cabelo, nada, absolutamente nada, não deixe, né? Claro, tem que saber a hora de sair de perto, não arrumar briga, não arrumar confusão e sair de perto, simplesmente mudar o ambiente. Não adianta querer brigar com a pessoa, querer dizer, não faz isso, não faz isso.
não permite, sai de perto, tudo isso, né? Não gerar uma confusão, entendeu? Porque a gente não vai mudar, a percepção é não mudar a atitude da outra pessoa. A percepção é a gente se afastar daquele grupo de pessoas, daquele ambiente, daquela situação e ensinar isso para os filhos. Que a gente não tá ali para julgar o comportamento de uma pessoa. Se uma pessoa fica zoando, ai, bonita, gostosa e tal, se fica zoando, ai, não vou julgar, parar a criatura e dizer, olha, o que tu tá fazendo é errado, a minha mãe me ensinou outra coisa, não é isso. É saber se isolar daquilo, é saber filtrar e é saber sair daquele lugar e ir para um lugar mais protegido, um lugar mais agradável, que tem uma vibração legal de carnaval, de festa, né? Mas aqui a gente tá falando de várias possibilidades, então a gente vai falar também de coisas ruins, né? Outra coisa é sobre a bebida, que é um ponto importantíssimo quando um filho adolescente, um filho nosso adolescente tá indo pular carnaval. A bebida. O álcool, gente, o álcool faz com que a pessoa perca a razão. E perder o controle, perder a razão dos atos, pode ser catastrófico, né? Então, assim, eu anotei algumas coisas aqui, ó. O nosso filho, nossa filha pode beber, desde que não vá dirigir, né? Desde que não fique tonto. Como assim ficar tonto? É aquele, sabe aquele momento de que a pessoa sente, se eu tomar mais um golinho, eu vou ficar tontinha e aí não vai ser bom. Então, é não ficar tonto, é não ficar bêbado, é saber a hora de parar e começar a tomar água. Essa é uma questão importantíssima quando a gente vai falar sobre bebida, né? Então, a outra questão é, se beber, não dirija, né? É o que eu estava falando. Não passar do limite de cada um, não ficar tonta, saber a hora de parar e tomar água, não conseguir decidir os seus próprios atos. Quando a pessoa bebe, a pessoa não consegue decidir os próprios atos. Não consegue saber com quem vai embora, não consegue saber se vai aceitar ou não a bebida de alguém, não consegue recusar a bebida de um estranho. A pessoa corre risco de dar um PT, né, que é perda total, que a gente chama, de beber demais, vomitar na festa, é desagradável, é constrangedor, alguém vai ter que cuidar daquele bêbado. Já pensou um filho seu tendo que cuidar de um amigo que tá lá bêbado? Estraga a festa, gente. Então, isso tem muito a ver com o círculo de amizades, tem muito a ver com as pessoas que eles estão, né? Porque é muito ruim ter tipo de amigos que vai estragar a festa. Tudo bem, se acontecer, vamos resolver, vamos conversar a respeito, mas que isso não vire uma rotina na vida do nosso filho, né? Eu acredito que a maioria das pessoas já tenha tido uma experiência de ter ficado bêbado. Não digo a maioria, mas muitas pessoas têm a experiência de ter ficado bêbado. E é o tipo de coisa que não acrescenta, né? Eu acho que é importante dizer para os filhos todas as desvantagens que o filho vai ter, o filho ou a filha vão ter se ficarem bêbados. Então tem tudo isso, eles vão perder a razão, eles vão perder o controle, eles vão ficar de ressaca no outro dia, eles vão perder o dia seguinte de carnaval, que é época de férias, é época de... Muitas vezes eles podem estar viajando com os amigos, enfim. Então tem todas essas questões que é importantíssimo salientar. E no momento em que a pessoa, o ser humano e um filho nosso, imagina, perde o controle, pode parecer assim, que não é tão importante, mas pode ser fatal, porque a pessoa quando não está com a sua razão plena, ela não consegue discernir se ela vai de carona com um amigo que bebeu, pode ir embora de carona com um amigo que bebeu e pode ser fatal. Imagina quantas coisas ruins eu tô falando aqui, mas são coisas que a gente sabe que acontecem. E se a gente não falar para os nossos filhos sobre isso,
a gente vai estar tapando sol com a peneira. Então a gente precisa deixar eles fortes antes que as coisas aconteçam. Então essa é uma questão que eu sempre conversei aqui em casa. Deixar eles preparados, deixar eles fortes. E mesmo assim tem muita coisa que passa despercebida. Tem muita coisa que a gente nem sonha que acontece por aí nas festas. Então tem tudo isso, né? Tudo isso pode ser evitado. Tudo isso pode ser evitado, é só conversar e botar na consciência do nosso filho. É isso que tu quer pra ti? É beber demais, é beber até cair, é beber sem lembrar de nada. É isso que é uma festa pra ti, de carnaval? É isso que significa? Então, assim, conversando e fazendo que o filho tenha consciência disso, é bem provável que o filho pare e pense, é mesmo, o que eu tô fazendo? No outro dia vai acordar cansado, enfim. Outras coisas são as drogas. Quais os riscos, né? Os riscos são tremendos. Os riscos são tremendos. Então, assim, eu lembro que quando o Bruno saía, a Laura ainda naquela época nem saía muito, e eu perguntava, filho, nessa festa que tu vai, vocês usam drogas? Os teus amigos usam drogas? E ele, não, mãe, capaz. Capaz é uma expressão aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas ele dizia assim, não, de maneira nenhuma. E a Laura e a Thaís, ai, mãe, que absurdo perguntar isso pro Bruno, tu sabe que ele não usa drogas? Eu disse, eu acho que eu sei, eu quero acreditar que sim, mas eu tenho obrigação como mãe de sempre reforçar essa pergunta, de sempre mostrar para ele que eu tô atenta, que eu quero saber o que ele faz, entende? E no momento que ele disser, mãe, não, eu não uso drogas, mãe, meus amigos não usam drogas, e isso for uma mentira, ele vai estar mentindo. E eu vou estar fazendo meu papel de mãe, que é me envolvendo com a vida dele, me envolvendo com essa questão de juventude, de adolescência, dos amigos dele, enfim. Essa questão de amizades é muito importante, porque assim, tem na época, né, que meu pai era vivo, eles usavam muito, me digas com quem andas, que eu te direi quem és. E tem um fundamento aí por trás desse ditado, né? Depois eu aprendi uma frase, eu não vou me lembrar de quem é. Se alguém lembrar, coloca aí nos comentários, que é: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E isso pegou muito forte em mim quando eu fiz comecei a fazer cursos de desenvolvimento pessoal. Comecei a fazer cursos dessa natureza em 2007. Hoje eu tô gravando esse vídeo, dia 20 de fevereiro de 2020. E então, as amizades é um ponto importantíssimo, porque se existe um risco de os amigos do seu filho ou da sua filha usarem drogas, ele pode até não usar, mas se ele estiver no meio, se ele estiver naquele momento, na mesma turma, e aparecer polícia e eles forem pegos com uma quantidade de droga, maconha, cocaína, qualquer coisa, eu não entendo muito disso, mas o pouco que eu entendo, se for pego uma quantidade maior do que a quantidade considerada para consumo próprio, é enquadrado como tráfico de drogas, e é um crime inafiançável. Isso é seríssimo. Então, eu já conversei muito com os meus filhos sobre isso, muito mesmo, e assim, isso não adianta, é conversando que a gente vai conseguir ajudar eles a resolver, abrir os olhos deles. Então, assim, a gente precisa que eles estejam esclarecidos ao ponto de perceber se aquelas amizades usam drogas ou não, e para eles saberem. E chega um momento que a gente explica tudo, que a gente orienta, e a gente tem que entregar a Deus, a gente tem que respeitar que os nossos filhos têm o livre-arbítrio. A gente não pode amarrar em casa e fazer com que eles não façam nada, não saiam e não vão a lugar nenhum e não tenham amigos, isso é impossível. Eles precisam ter a identidade deles, mas a gente pode ajudar para formar esse ser humano,
né? De uma maneira com uma educação saudável, uma educação positiva, né? Então, isso é uma situação que eu digo para eles assim, não arrisquem nada quando se trata de drogas, quando se trata de álcool, coisas desse tipo, que pode ser irreversível, pode ser que uma tragédia seja inevitável. Então, é uma questão muito séria. A outra questão é o sexo, né, gente? O sexo é lindo, é lindo. Eu sempre falei para os meus filhos que eu desejo para eles que eles façam muito sexo na vida deles. Sexo é a coisa mais linda, é o início da vida, né? Só que não precisa ser sempre o início da vida, a gente precisa cuidar e orientar eles para que eles tenham consciência de um sexo seguro. Sexo seguro é importantíssimo. Você já parou para pensar sobre a orientação que você já deu para o seu filho, para sua filha sobre isso? Você já comprou camisinha para os seus filhos? Você compra normalmente camisinha para os teus filhos quando vai no supermercado? Eu comprava no super, então eu comprava camisinha para eles, e eu lembro que a Laura era pequena e ela dizia: poxa, mãe, eu quero ver quando vai chegar a minha hora. Então a gente sempre levou isso numa boa, sabe? A gente sempre encarou isso como uma questão natural, uma questão da vida. E é lindo quando feito na hora certa, quando feito com segurança, né? Com uma maturidade, com uma pessoa que a gente confie, uma pessoa que mereça desfrutar daquela intimidade. Então, tudo isso eu conversei com eles e a gente ainda conversa demais sobre sexo. Hoje em dia tem momentos, mãe, tal coisa que eles perguntam pra mim, ou coisa assim. Aí eu digo, olha, essa resposta tem a ver com sexo, tudo bem? Eu posso falar, claro, né, mãe? Então, assim, a gente já tá num patamar de bate-papo de best friend, assim. Eu amo ter essa cumplicidade que eu tenho com meus filhos. Eu sou muito grata, eu fico emocionada, assim, quando eu paro e penso tudo que a gente construiu até aqui, assim, emocionante pra mim, sabe? É lindo demais. E a minha missão de vida é passar isso pros pais e pras mães que têm o desejo de também construir uma relação de cumplicidade, de harmonia, de amor com seus filhos. Né? Porque eles podem ser filhos alegres e felizes e fazerem as coisas certas. A gente não precisa só encher a cara na bebedeira para ter uma festa legal. A gente não precisa só ficar fazendo coisa errada. A gente pode ser louco de cara, que nem diz, quando vai numa festa e dá risada e brinca sem beber um gole de álcool. Pode. Mas pode também beber um pouquinho e ficar alegrinho sem ficar tonto, né? A gente pode explicar isso para um filho, a gente pode ser verdadeiro e falar isso para um filho. E a questão do sexo, eu ensinei as minhas filhas e o meu filho Bruno a colocar uma camisinha numa banana, gente. Isso é natural, sabe? Se um filho sabe manusear uma camisinha, muito bem, obrigado, entende? E eu dizia, filho, antes de tu ter relação com alguém, as gurias não tem muito, né? Mas o Bruno, eu dizia, antes de tu ter uma relação com alguém, treina em casa. Na hora que tu tá, naquele momento, assim, tu treina, coloca a camisinha em ti, tu tem que ter a tua privacidade, tu tem que poder chavear a porta do teu quarto, tu tem que poder ficar sozinho no banheiro. E para as meninas, eu também falava isso, só que as meninas não tem como testar a camisinha, né? Agora eu me arrependo de não ter comprado camisinha feminina. Muitas coisas assim a gente se arrepende, né? E agora elas é que vão comprar, enfim. Mas nunca é tarde também, a gente pode conversar sobre isso. E eu dizia muito isso pro Bruno. Tu tem que ter intimidade com a camisinha. As gurias, eu dizia, levem na carteira, levem na bolsa quando vão sair.
Gente, não me interpretem mal, eu não fico incentivando. Ai, quando sai de casa para uma festa, para o carnaval, tem que transar. Não é isso. O que eu sempre falei para eles é que quando acontecer, para eles estarem preparados. Esse é o meu lema de educação com os meus filhos. E deu certo, porque hoje eles são pessoas maravilhosas e, enfim, tudo aquilo que eu falei no iniciozinho do vídeo. A minha ideia não é incentivar que eles façam muito sexo. A minha ideia é que eles encarem o sexo como uma coisa linda, uma coisa maravilhosa da vida e que eles não percam a oportunidade de um momento legal, de um momento de intimidade com alguém, de um momento que eles possam fazer um sexo por estarem desprotegidos ou corram o risco de não terem força suficiente para dizer não. A gente não vai ter relação sexual agora porque a gente não tem camisinha. Mesmo a moça tomando comprimido, não tem como fazer sexo sem camisinha porque é muito arriscado pegar uma doença, enfim. Então tem todas essas questões. E é isso, pessoal. Eu acho que orientando dessa maneira os nossos filhos com essas questões de álcool, sexo, drogas e tudo, assalto, tudo que pode acontecer, eu acho que eles vão estar preparados para curtir um carnaval muito legal. E a minha filha, assim, a primeira viagem a minha filha caçula, a primeira viagem que ela tá fazendo sozinha de carro, dirigindo, indo para outro estado com os amigos no carro. Eu tô muito feliz por ela, porque ela deve estar curtindo demais, assim, com umas amizades especiais. E meu filho também tá indo pro carnaval amanhã com os amigos, uma gurizada, enfim. Olha, eu só desejo que os filhos de vocês tenham carnavais inesquecíveis, com muita alegria, muita dança, muita festa. E é isso aí. Viva a juventude, gente. Beijos.